Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, as influências do diabo e suas consequências. Estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2, que diz assim: Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse. Queridos, estamos na terceira pessoa que foi aqui influenciada pelo diabo, e você conhece esta triste história relatada nas Escrituras, aqui no Evangelho de João 13, versículo 2, que foi Judas Iscariotes. Meu Deus, toda vez que eu lembro de Judas, irmãos, confesso que eu fico com muita dó, com muita pena, como esse homem se permitiu chegar a tal ponto. É certo que, irmãos, Judas Iscariotes era um discípulo que tinha muitas habilidades, e eu digo que estas habilidades que Judas tinha era com finanças, trabalhar com dinheiro, saber investir o dinheiro naquilo que era necessário. Caso contrário, Jesus não teria escolhido ele para ser o tesoureiro entre os apóstolos. Perceba que lá também havia Levi e Mateus que trabalhavam com dinheiro na coletoria, mas quem Jesus colocou ali? Colocou Judas Iscariotes. Jesus sabia que Judas tinha uma habilidade em mexer com finanças, com dinheiro, mas algumas particularidades de Judas, elas acabam também sendo reveladas. E quando nós olhamos para aqui o Evangelho de João no capítulo 12, quando a gente vai do versículo 4 até o versículo 6, a palavra mostra essas particularidades de Judas. E essas particularidades, elas foram identificadas enquanto Jesus e Lázaro, lá em Betânia. E aí a gente vai ver que Maria, ela começa a ungir os pés de Jesus com um frasco de um perfume, um nardo, e este nardo era caro. Para comprar aquele frasquinho de perfume ali, você tinha que trabalhar um ano inteiro, 300 denários, um ano inteiro de trabalho para conseguir comprá-lo. Então não era qualquer pessoa que tinha aquele perfume, principalmente na época em que a situação, as condições de vida eram terrivelmente precárias. E quando Maria, a irmã de Lázaro, ela quebra aquela ampola, aquele frasquinho de perfume e começa a ungir os pés de Jesus e secar com os cabelos. Judas, ao ver Maria fazendo isto, ungindo, sabe, com aquele perfume tão caro, ele então começa a mostrar uma outra parte dele que até este momento nós não conhecíamos. Ele mostrou uma falsa generosidade. Já viu aquelas pessoas que fingem ser boas, que fingem gostar do pobre, que fingem se preocupar com o povo, mas na verdade são falsos, estão usando as pessoas como massa de manobra, fingem ser boazinhos para poder ganhar confiança. Então, o que ele faz? Ele mostra uma falsa generosidade ao afirmar ali sobre o valor do perfume. Ele disse: olha, por que essa mulher não pegou esse perfume, vendeu e deu, distribuiu, poderia ter dado aos pobres o dinheiro para ajudar. Ele sabia da condição social da época, e ele então está achando ali que Maria está desperdiçando ali aquele valor do perfume de uma forma inútil. No entanto, irmãos, a sua particularidade, ela veio à tona quando no versículo 6, a Bíblia então, ela começa a revelar a verdadeira face de Judas, porque ele não estava falando aquilo tudo porque ele estava preocupado com os pobres, mas a Bíblia diz, mas porque ele era ladrão, e tendo a bolsa, quer dizer, a tesouraria ficava com ele, ele roubava o que se colocava nela. Judas já vinha agindo desta maneira, de uma forma errada, com esta prática, mas aí o que acontece? Satanás já estava influenciando ele há muito mais tempo, e agora o diabo influenciou Judas no seu ponto fraco. Qual era o ponto fraco de Judas? É o de muita gente que a gente vê muitas vezes até no altar: a ganância. Passa o culto
inteiro falando de dinheiro e quando chega na hora da mensagem são 5 minutos de pregação. Irmãos, que em nome de Jesus, Deus tem misericórdia de quem usa a igreja, o evangelho, a palavra de Deus, quem usa de falsa piedade, falsa misericórdia, quem usa de falsa generosidade para poder se dar bem. A partir desse momento em que Judas vende Jesus, traz Jesus pelas moedas de prata, a palavra nos mostra o triste fim que Judas teve. Ele entrega Jesus àquela pretória romana e Jesus foi preso, julgado, condenado, torturado, e Judas nem gastou dinheiro. Ele ficou tão desesperado que ele jogou aquele dinheiro no campo ali, naquele grande terreno, tanto que virou chamado de campo de sangue a partir daquele momento. E Judas se enforcou. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, não permita que a ganância seja o nosso ponto fraco, para que o diabo não venha nos influenciar. Em nome de Jesus, amém. Minha irmã, meu irmão, a palavra falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus permitir.